Porque quando Deus honra com força. Mas você tem que ter paciência. Tenha paciência, saiba esperar. Deus não é cego. Não fique procurando A, B ou C, porque tem situações que ninguém vai ter respostas para você. Eu não tenho, para tudo eu não tenho, mas eu prefiro confiar nesse Deus. Olha, porque Deus virou o jogo dessas pessoas. A Bíblia fala que Ana, depois você lê 1 Samuel 1, leia do versículo, leia tudo, mas você vai ver do versículo 10 ao versículo 13 a perseverança dela, o quanto ela se derramou diante de Deus, o quanto ela confiou em Deus, para depois a virada chegar, para depois a vitória chegar. Deus sabe virar o jogo. Deus pega pessoas improváveis. Nessa parte, pessoal, nós estávamos catando pedras, né, em um local lá muito próximo, porque de verdade a gente não tinha dinheiro mesmo para comprar pedra. Então o início da nossa construção, que foi a primeira fase da nossa casa, foi muito difícil da gente construir. E interessante que a gente ainda não tinha casado, né? A gente tava noivo para casar e a gente queria só casar. Meu Deus, como é que pode? Os dois, liso demais, desempregado, fazendo só bico. Mas a graça do Senhor, ela nunca se afastou de nós, né? E a gente persistiu, a gente lutou juntos. E aí nós estávamos com o nosso cunhado no meio do mato, gente, juro pra vocês. Estávamos no meio do mato, pegando essas pedras. Aí depois a gente pegou areia, tinha um areial, aquelas areias bem branquinhas. E a gente foi pegando, né? E ele ajudando a gente. Nós estávamos descendo aí agora uma ladeira enorme com as pedras, né? Porque era para fazer o primeiro alicerce da primeira banda da nossa casa. E aí a gente estava fazendo da forma como o Senhor estava permitindo a gente fazer. Gente, juro para vocês, o único dinheiro que a gente recebia nessa época aí, 2019, né, que foi o início da construção da primeira etapa da casa, foi o auxílio emergencial, tanto eu como meu esposo. E também eu estava trabalhando com os meus bicos, que era fazendo cabelo, fazendo crochê, e eu juntava todo esse dinheiro de crochê, de cabelo e o auxílio emergencial. E era esse dinheiro que a gente começou a construir a nossa casa, né? E aí nós já estávamos aí dentro do carro, né, para chegar até lá. E, gente, foi algo assim muito... eu não me envergonho de falar isso para vocês, porque foi o início da nossa trajetória, né, da nossa caminhada. E a gente sempre ficou firme, a gente nunca reclamou por nós estarmos passando por esse momento delicado na nossa vida. Porque a gente sabia que era só um momento, tudo ia passar. E que o Senhor, ele ia, em algum momento, o Senhor, ele ia ter graça, né, sobre nossa vida, e ele ia olhar lá do trono dele, ia ter misericórdia. E foi isso que o Senhor fez. Aos poucos, né, o Senhor foi abrindo as portas pra gente, porque o Senhor estava nos moldando, o Senhor estava nos, tipo, digamos assim, estava nos amassando, né, estava refazendo o vaso de novo. E é muito bom porque meu esposo e eu, foi nós dois que construímos, foi nós dois que batalhamos, né, pra gente conquistar o nosso sonho. Aí já a casa já começou a ser levantada, né, é a primeira banda, a primeira parte da nossa casa. E nós tivemos amigos que a palavra do Senhor diz que tem momentos da nossa vida que os nossos amigos, eles são muito mais que um irmão na hora da angústia. Então, no início da construção da nossa casa, o meu esposo, muitos amigos deles, né, vieram nos ajudar, porque sabia que nós não tínhamos dinheiro para ficar pagando todo mundo, né? Então eles foi nos ajudar, né? Então aí, ó, como vocês estão vendo, é a primeira etapa. Aí era a sala, né, que foi construída. Tem um bequinho ali, um corredor que precisava ainda aterrar, né? E tem um quarto e um banheiro lá, que foi a primeira parte que a gente fez. Gente, e foi incrível. Eu fico muito feliz. Ah, Fran, tá demorando. Já se passaram de 2019 para cá, já tem 5 anos. E vocês nunca
terminar essa casa. Não, terminamos não. Não me envergonho disso. Nós não somos ricos ainda, né? Meu marido, graças a Deus, está trabalhando. Deus honrou ele de maneira, assim, especial mesmo, sabe? O Senhor nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar com honra. Foi com honra. Então, eu sou muito feliz, não estou preocupada porque está demorando, não. Eu sei que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai concluir, o Senhor vai realizar o nosso sonho, Ele vai terminar o nosso projeto, porque está na mão do Senhor. Então, quando a gente realmente confia e acredita no Senhor, é o Senhor que trabalha por nós. A gente não precisa se preocupar, a gente não precisa temer, porque na hora certa, o Senhor, Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre, e quando Ele abre, não tem quem fecha, gente. Se o Senhor abrir, não adianta, não tem inimigo, não tem ninguém que vai fechar essa porta que o Senhor abrir na tua vida, na minha vida. Mas também quando Ele fecha, não tem quem abre também, tá bom? Então a gente tem que entregar os nossos caminhos, as nossas ansiedades, os nossos projetos, os nossos sonhos. Devemos entregar aquele que tudo pode fazer por nós. E aqui é outra parte do terreno, que é onde nós estamos construindo nos dias atuais, né? E vocês vão ver o próximo vídeo, vai mostrar. Então aqui foi a nossa trajetória, foi o nosso momento com o Senhor, e a gente nunca desistiu. E a gente também nunca murmurou, né? Porque tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora do Senhor. Então eu acredito que quando terminar, a bênção que o Senhor tem preparado para nós vai ser algo assim extraordinário. Então o que o Senhor tem para você também é extraordinário. Confia, acredita, persista e creia que o Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais por você, por nós, né? Então, gente, é muito bom, é muito assim, todas as vezes quando eu entrar na minha casa, eu vou sentir aquela alegria e aquela gratidão do Senhor ter permitido a gente fazer, apesar das tribulações, das dificuldades que a gente enfrentou, mas o Senhor, Ele teve misericórdia, o Senhor, Ele teve graça. Então, nossa, é muito bom mesmo. E aí a casa, olha, já tá concluída, essa aqui já é a segunda parte, que é o outro lado da nossa casa, que obviamente já se passaram um monte de tempo já, né? 2019, nós estamos em 2025, a gente retomamos a nossa casa em 2025, não, final de 2024 para 2025, né? Aí a primeira etapa já tá concluída, tudo já bem legal, e aqui é a segunda, né? A segunda etapa, que também já saiu do baldrame também, graças a Deus. Nós já estamos na etapa já do radier para poder colocar como é que chama? Os pedreiros chamam de desempenho, né? Que é para poder cobrir a casa. Eu ainda não atualizei o vídeo, né? Talvez depois eu vou atualizar como está realmente, mas eu só quero atualizar depois que a gente cobrir a outra parte, porque eu quero fazer um vídeo completo, né? Para vocês verem. Então, essa aqui é a nossa história, um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória e um pouco das dificuldades que a gente enfrentou ao longo do caminho, que não foram poucas, mas o Senhor, em todas elas o Senhor esteve conosco, em todas elas o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos levantou quando a gente tropeçou, quando a gente queria desistir. O Senhor falou profundamente no nosso coração para continuarmos, para persistirmos, que Ele estava com a gente. Então, a gente levantou, limpamos o nosso rosto e continuamos a jornada, a batalha, porque a guerra ainda não parou. A batalha nós vencemos, mas a guerra ainda continua. Então, o Senhor é muito bom, o Senhor, Ele é extraordinário. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa dEle, é por Ele e é para Ele. Tudo que a gente é, né? Então, a nossa gratidão fica aqui externada ao Senhor. A nossa gratidão, a nossa alegria, nós atribuímos àquele que é dono dos nossos dias, aquele que é dono das nossas vidas. E tudo Ele pode fazer por aqueles que realmente acreditam e confiam nele. Então não murmurem, não desanimem se está demorando, mas persevere na alegria, persevere exaltando o nome dele. Tá difícil? Ore. Tá ruim? Ore. Louve ao Senhor mesmo na angústia, mesmo nas tribulações. Não desista não. O Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo extraordinário para fazer. Então, como posso eu ficar triste por todos os benefícios que Ele já tem ofertado à minha vida? Eu não tenho palavras